O mordomo, ele não é dono da casa, ele não é dono da mulher. Ele exerce uma autoridade sobre a casa, mas ele não é dono da casa. Principalmente não é dono da mulher. Por que eu estou citando isso? Eu estou falando do líder manipulador, alienador. Naquela casa, José tinha a oportunidade ele teve a oportunidade de deitar-se com aquela mulher. A mulher se ofereceu para ele. Agora eu vou trazer para nós. O José, a Bíblia fala que ele era muito belo, ele era muito formoso, ele era um homem de porte, ele era formoso. Então, trazendo para nós, o pastor, o discipulador, ele aparenta, ele começa a. Ele pode ser visto muito formoso. Eu não estou falando só de aparência física aqui. Estou falando da formosura que brilha os olhos da igreja quando vê um pastor bem eloquente, com uma revelação boa da palavra. É como se a igreja comece a se... Como acontece. Geralmente, a igreja começa a se apaixonar pelo pastor. Quando eu digo se apaixonar, é no mau sentido, não no sentido saudável da coisa. Então, a mulher de Potifar ali, ela se apaixona pela formosura do José. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que um líder, um discipulador, ele não pode permitir que a igreja se apaixone por ele e fique alienada nele, dependente dele. Mas a função do discipulador é despertar na mulher o desejo na pessoa certa, que é o marido que está temporariamente ausente da casa. Eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo. Amém, glória a Deus. Nesse caso, Amém. Amém. Jesus é o marido que está ausente temporariamente, é o Potifar, que afasta-se da casa para resolver os interesses do reino. Jesus, ele se afastou por algum tempo da sua noiva e deixou cuidadores, mordomos, tutores ou pastores. Quando ele fala para Pedro, ele fala assim, ó, Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. O cuidado pastoral, o discipulado, é algo que não é para nós, é para ele. Então, o José, ele tinha que despertar naquela mulher o desejo no marido dela, não despertar nela o desejo no cuidador. Não estou dizendo que José fez isso, mas, de certa forma, José, do mesmo jeito que ele não conseguiu lidar com o favoritismo, que foi a primeira veste que ele recebeu do pai, ele também não soube lidar com a vestimenta do desejo, do olhar desejoso. Eu estou falando isso, irmãos, porque vocês foram chamados para serem líderes. Ninguém que está nesse grupo aqui, nessa live, tem um chamado para ser uma cauda. Não, você tem chamado para ser uma cabeça. Você tem chamado para discipular pessoas, para cuidar de pessoas, para despertar pessoas. É por isso que você está aqui. Por isso que você tem buscado a palavra. Talvez você não está fazendo isso agora, mas é o seu destino fazer isso. Então, o que eu quero alertar? Esse alerta é para mim, para você. Alô? Estou te ouvindo aí, ô Seir. O discípulo, ele não, o discipulador, quer dizer, ele não pode trazer uma alienação. Então, qual que é o meu papel aqui como alguém que está instruindo vocês de certa forma, dando estudo, dando instrução? Aqui não tem como. Eu estou ministrando instrução sobre vocês. Eu não posso, de maneira nenhuma, atrair vocês a se apaixonar. Vocês estão me entendendo? No mau sentido pelo discipulador, pelo professor,
pelo pastor, etc. Mas eu tenho que levar vocês a se apaixonarem mais para o verdadeiro noivo, que é Cristo. Essa é a função do pastor, do discipulador. Só que aí sim entraria em outras ocasiões. Como que o discípulo tem que se comportar com o discipulador? Aí caberia outra. Estava aqui no meu coração e eu queria passar isso para vocês, para dizer que nós não estamos aqui alienando ninguém. Nós queremos levar com que cada pessoa se apaixone mais pelo verdadeiro noivo, verdadeiro marido. Nossa função é essa e nós só somos mordomos. Temos os nossos direitos como mordomos, mas isso fica para uma próxima palavra. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Eu vou voltar para o intervalo profético que nós falamos na aula passada, né? Intervalo profético. Deixa eu ver onde você está. Você está aqui. Então, só um pouquinho aqui. Vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo aí a tela? Antes da palavra aí do raio, do trovão aí que eu falei, o que é que nós citamos aí? Vocês lembram? Alguém? Antes do raio e do trovão. Mesmo dentro do tema aqui das festas. Eu sei que era o intervalo, mas só quero saber o ponto certinho assim onde eu parei. Se alguém puder falar na sua anotação. Estava falando sobre o primeiro, segundo, terceiro céu, né? Sim. Oséias 6:3. Conhecer o Senhor. Ok. Então eu não entrei nas trombetas ainda, né? Não. Não. Ok, era isso que eu queria saber aqui. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 19. Nós concluirmos aí esse texto das trombetas. Então, Êxodo capítulo 19. Então, nós estamos no intervalo de Pentecostes. Nós estamos nesse intervalo entre Pentecostes e a festa das trombetas, na qual, aula passada, nós falamos do tempo, esse tempo que nós estamos esperando, é o mesmo tempo que os judeus esperavam para a festa das trombetas acontecer. Então, acabava o Pentecostes, eles esperavam aí mais ou menos de 6 a 7 meses, dependendo do tempo da chuva, que quem despertava esse tempo era a chuva, como eu falei na aula passada, a chuva serôdia, para eles chegarem aonde? Para eles chegarem na festa das trombetas. Nesse tempo, era um período de espera, de preparação, as pessoas continuavam continuavam plantando, cuidando das lavouras, cuidando de tudo. Então, nós estamos agora aí. Nós estamos cumprindo o ID, até que o Senhor venha. Nós estamos lavando as nossas vestes, como nós lemos aqui. Lavando as nossas vestes no primeiro e no segundo dia, como nós lemos aqui. No Êxodo 19, capítulo 19, versos 13, versos 14, versos 15. E nós estamos aguardando o terceiro dia, que já começou, mas nós estamos aguardando o momento do terceiro dia, que é o terceiro milênio, qual nós falamos na aula passada. Então, eu vou te localizar. Pentecostes foi onde nasceu a igreja, aonde houve o batismo no Espírito, aonde houve a distribuição das línguas. Pentecostes foi o momento que o Senhor autorizou os judeus a pregarem para todas as nações. Olha só que profundidade. Em Gênesis 6, eu ministrei isso aqui no intensivo para quem estava. Em Gênesis 6,
o Senhor retira da terra o Espírito Santo. Pastor Gamaliel, já falei sobre isso? Só me lembra. Que Gênesis 6, o Senhor retira da terra o Espírito Santo. Gênesis capítulo 6, Deus faz isso. Só me recorda aí, se eu falei sobre isso. Se não, eu só estou repetindo aqui. Gênesis capítulo 6, o Senhor retira o Espírito. Em Atos 2, então olha só, em Gênesis 6, Deus retira o Espírito e confunde as línguas. Ninguém mais se entende. Então não tem como pregar para as nações se ninguém não entende. Então, a salvação era restrita a um povo. Qual povo? Judeus. Jesus vem, ele nasce, cresce, se prepara 30 anos para um ministério de 3. O que ele faz? O que ele faz? Ele começa a pregar para quem? Eis que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Eu não vim pregar a não ser para os filhos da casa de Israel. Ele veio trazer essa mensagem para os filhos da casa de Israel. A mensagem era restrita a um povo. A mensagem era restrita a um povo. Por esse povo rejeitar a palavra, o que aconteceu? Foi inserido no tempo os gentios, nós, a igreja gentia. Só que ainda estava proibido pregar para as nações. Jesus disse assim, olha, eu vou e vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Revestidos. Os apóstolos, eles não tinham autorização do Senhor para pregar para gentios até o dia de Pentecostes acontecer. Então, em Gênesis 6, ele retira o Espírito e confunde as línguas. Jesus começa a pregar para os judeus e só permite a pregação para os gentios quando? Quando o Espírito Santo volta para a terra. Eu não sei se você está me entendendo. Eu vou... Cadê aqui? Tem hora que eu... Quando o Espírito Santo volta para a terra em Atos 2, o Espírito Santo volta para a terra. Com essa volta, ele não só volta para a terra, mas ele distribui, ele devolve as línguas confundidas. Ele outra vez traz entendimento para as pessoas. Então todos se entendiam de novo nos seus idiomas. Então ali em Pentecostes foi a autorização para os discípulos pregarem para todas as nações. Tem alguém entendendo isso? Amém. Então olha só. Atos 2, o Espírito Santo devolve a capacidade, devolve-lhe a pregação, devolve a pregação. Só um minutinho. Ele autoriza de novo a igreja a pregar. Agora, olha que engraçado. Jesus só permite, eu estou falando do intervalo entre as festas de Pentecostes e as trombetas. Eu estou nesse lugar aí, para você se localizar no estudo. Jesus falou assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Eu falei isso na aula passada. Presta atenção no detalhe. Eles não podiam sair de Jerusalém até receber esse poder do alto. Agora, olha que analogia que eu vou fazer agora, violenta. Eu espero que cada um de vocês aqui seja um discípulo de alguém. Não estou falando que seja meu discípulo. Tem muitas outras pessoas que assistem essas aulas que não são meus discípulos. E que são discípulos de outros pastores. Mas eu creio que todos aqui são discípulos. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Para você receber esse empoderamento, o poder do Espírito Santo para ganhar as nações, olha só o que está na Bíblia.
Eu vou fazer uma analogia violenta para vocês. Tem um discipulado na Bíblia que aconteceu entre Elias e Eliseu. Olha só isso. Isso aqui é profundo. Elias, acontece aquilo tudo, eu não vou citar, mas Deus manda ele ir lá na casa de Eliseu. E chama Eliseu para quê? Ó, Eliseu, a partir de agora, siga-me. Ó, eu vou te dar uma informação judaica. Como era chamado Elias? Ora, Elias também tinha uma escola de profetas. A escola de profetas já existia. O discipulado já existia. Naqueles dias, existia uma tradição que o discipulador, o mestre, ele lançava a capa que ele vestia em cima daquela pessoa que ele escolhia como discípulo. Ele jogava a capa. Ele não falava nada, ele só jogava a capa. Naquela hora, a pessoa que recebeu a capa por cima dele teve o chamado para segui-lo. E no contexto judaico da coisa, que eu estou falando do contexto judaico, o discípulo, aquilo era uma grandíssima honra, ser chamado por um grande mestre. E olha, quem era ele? Era Elias, ou Elias. Ele convida Eliseu a ser o seu discípulo. Quando ele joga a capa, Eliseu fala assim, olha, eu só vou ali despedir os meus pais e já volto. Quando ele fala isso, Elias fala uma frase até intrigante. Vai e volta logo, porque eu tenho te feito alguma coisa má? Ele fala isso. Eu tenho te feito mal? Por quê? Porque aquilo era uma grande honra. E a chamada para o discipulado, ela deve ser instantânea. Presta atenção nisso. Ou seja, não é nem para você olhar para trás e falar com ninguém, não. É só seguir e pronto. Nós estamos falando aqui de Cristo. Nós estamos falando do modelo de discipulado da Bíblia. Então ele corre lá, e eu não vou entrar nesse quesito, mas ele garante que ele não tem para onde voltar. Ele vai lá e queima os bois, queima as carroças e queima tudo, tem até musiquinha, é muito bonitinho. Só é difícil praticar. Mas olha só, ele começa a seguir. Qual que é o ponto? O ponto é que ele segue Elias, segue Elias, segue Elias, e Deus chama Elias para ser... Deus falou assim, ó, eu vou te tomar, eu vou te pegar para mim. E Elias tem que atravessar o Jordão. E eu sei que você já leu, Segunda Reis, eu sei que você já leu. E lá está dizendo o seguinte, Elias mandava ele falar, olha, fica aqui, me deixa. Sabe o que ele falava, Eliseu? Vive o Senhor e vive Deus e vive o Senhor. Eu não te deixarei. Eu vou te lembrar onde isso foi falado. Jesus falou para os discípulos assim, e vocês também não vão embora? Sabe o que Pedro falou para ele? Ele falou, não, eu não tenho para onde ir, porque só tu tens palavras de vida eterna. Porque alguns dos discípulos que seguiam Jesus falaram naquele momento, são essas palavras, quem poderão resisti-las? Seguir um mestre, um discipulador, é duro. E deveria ser duro. Eu não sei se você está entendendo, se já está conseguindo conectar na sua cabeça aí, mas agora você vai entender tudo. Olha só, Elias, ele pediu pro Eliseu parar de seguir ele 3 vezes. E ele falava, vive o Senhor, eu não te deixarei. O que aconteceu? Ele seguiu Elias até o fim, ele atravessou o Jordão com Elias. Elias abriu o Jordão, os dois atravessaram, só os dois. Depois que eles atravessaram o Jordão, aconteceu uma coisa. Elias pergunta para Eliseu, o que tu queres que eu te faça? Olha essa palavra, irmão. Elias responde. Eliseu responde, quer dizer, que você me dê a porção dobrada daquilo que você tem. Eu quero o dobro. Olha essa palavra. Elias disse para ele assim, ó, se você ver o Senhor me tomar, assim será. Assim será. Quando Elias acabou de fechar a boca,
A Bíblia fala que um carro com cavalos de fogo o separou. Tem um significado violento esse carro, em outra altura eu poderia te contar, mas é lindo o que significa esse carro. E aí a Bíblia fala que um redemoinho pegou Elias e subiu. Só que quando Elias sobe, alguma coisa desce. Alguém sabe o que desceu? Elias sobe e a capa desce. Elias sobe e a capa desce. Tem alguém entendendo? Olha que lindo. Jesus sobe, o Espírito desce. Jesus sobe, o Espírito desce. Ah, irmãos, não, ninguém está entendendo isso aqui, não. Ninguém quer saber dessas coisas chatas da Bíblia. Qual que é? Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. A capa cai sobre ele. A capa cai sobre ele. Cai de qualquer jeito? Não, não cai de qualquer jeito. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Por que eu estou falando que ele fez 14? Porque ele fez o dobro. Aí Pedro fica maravilhado que Jesus faz um milagre. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Não ficais maravilhados com isso que vocês veem. Coisas maiores do que estas vocês farão. Eu acho que agora vocês estão entendendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é totalmente sombras das coisas que aconteceram e vão acontecer. E é violento isso. É violento isso. Agora, qual é o ponto? O ponto-chave é que só recebe poder quem foi até a cruz. Só quem foi até o fim. O discípulo, ele deve seguir o discipulador até o fim, para ele poder receber. Então, eu estou dizendo isso, irmãos, porque é impossível você viver uma vida de milagres, uma vida de poder, uma vida de nações, uma vida de autoridade ministerial, sem você seguir. Se você não segue, você não tem autoridade. Se você para no meio do caminho, você não tem autoridade. Porque vários outros discípulos estavam perto de Eliseu, mas só Eliseu continuou caminhando. Vários outros discípulos acompanhavam Jesus, mas nem todos suportaram e foram até o fim com Jesus. Então a palavra de Jesus foi esta: permanecei. Permaneça. Se você não permanecer, você não vai ser revestido. A palavra de Jesus é: permaneça para que você seja revestido. Porque quando 120 pessoas se juntaram no cenáculo, eles estavam esperando o quê, irmãos? Sabe o que aqueles homens estavam esperando no cenáculo, depois que Jesus foi assunto aos céus? Eles estavam esperando Jesus voltar. Eles estavam unânimes, reunidos, sabe, fazendo o quê? Jesus, o Senhor está voltando agora? É agora que o Senhor está voltando? Jesus, agora o Senhor está voltando? Jesus, é agora? Nós estamos orando, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Irmãos, os discípulos só saíram daquele Monte das Oliveiras porque o anjo falou para eles, porque senão eles não saíam. Estaria lá até hoje. Os discípulos só saíram do Monte das Oliveiras porque o anjo teve que descer e falou assim, ó, varões galileus, para onde vocês estão olhando? Irmãos, é que os discípulos não iam sair dali. Se o anjo não falasse com eles, os discípulos não sairiam dali. Por quê? Eles esperavam Jesus voltar naquele momento. Naquele momento. Eles creram na promessa que eu irei e voltarei. Esse período agora que nós estamos do intervalo de Pentecostes é a mesma coisa. Nós nascemos em Pentecostes. A igreja nasce na festa de Pentecostes e aguarda as trombetas. Como que aguardamos as trombetas? Seguindo, evangelizando, obedecendo, sendo submissos. A quem? Irmão,
Jesus, ele está à destra do Pai, ele deixou pastores, tutores, discipuladores, ele deixou. Você quer ter uma referência eu sou discípulo de Jesus. Mas você é discípulo de Jesus? Mas quem te referencia na terra? Porque a terra é uma sombra das coisas que estão acontecendo no céu. O que é a terra? A terra é o espelho, é o reflexo das coisas que estão acontecendo no céu. Ou que já estão feitas no céu.